Bem, pessoal, vamos continuar então com nossas aulas. Hoje a gente vai fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. Para a gente dizer, ou para a gente fazer o estudo do sinal da função do segundo grau, seja f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, uma função qualquer do segundo grau. Quando eu digo que eu vou estudar o sinal dessa função, na verdade a gente vai dizer onde, em que intervalo, essa função é positiva, onde ela é negativa ou onde ela é nula. Na verdade, então, é isso que nós vamos ter que fazer. A gente vai dizer f de x é maior do que zero em tal intervalo, por exemplo, f de x é menor do que zero em tal intervalo e assim por diante. Então, o que a gente vai ver aqui é como é que a gente vai saber qual é o intervalo onde uma função do segundo grau é positiva, negativa ou nula. Bem, a gente vai ver 6 casos então para a gente poder imaginar como é que faz esse estudo. O primeiro caso que nós vamos ver é quando o termo A é maior do que zero e o delta é maior do que zero. Bem, nesse caso, acompanhemos aqui o esboço do gráfico. Nós sabemos que o gráfico dela será uma parábola com concavidade para cima, porque o termo A é positivo. E como o delta é positivo, essa parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos, já que ela vai ter 2 raízes distintas. Então imaginemos que as raízes são x1 e x2. Então, com isso, a parábola, com cavidade para cima, corta o eixo x em x1 e x2. O que me interessa? Nós vamos ter que saber o seguinte. A função é positiva quando a parábola está acima do eixo x e a função é negativa quando a parábola está abaixo do eixo x. Então, você tem, observem que nesse intervalo à esquerda do x1, ou seja, nesse intervalo do x menor do que o x1, a função é positiva. E nesse intervalo do x à direita do x2, ou seja, do x maior do que o x2, a função também é positiva. Então você escreve f de x é maior do que zero para x menor do que o x1, ou seja, para x menor do que uma das raízes, e também para x maior do que a outra raiz, que é o x2. Dá também para a gente observar que a função ela vai ser igual a zero exatamente nas raízes. Então você escreve que f de x é igual a zero para x igual a x1 e x igual a x2. E aí então eu observo esse intervalo entre o x1 e o x2, que a função fica abaixo do eixo x. Então a função é negativa. Se a função é negativa, f de x é menor do que zero entre o x1 e o x2. E como é que eu escrevo entre o x1 e o x2? Eu escrevo da seguinte maneira: x1 menor do que x, menor do que x2. É dessa forma. O que dá para a gente observar nesse primeiro caso já de imediato? Dá para a gente observar o seguinte: você só pode fazer o estudo do sinal da função do segundo grau se você fizer o esboço do gráfico. Sem o esboço do gráfico não tem como fazer o estudo do sinal. Segunda coisa que dá para a gente observar: nesse esboço do gráfico é imprescindível, é indispensável que eu tenha o valor das raízes reais, caso, claro, a função tenha as raízes reais. Porque só dá para fazer o estudo a partir do esboço do gráfico, e para fazer o esboço do gráfico eu tenho que saber quem são as raízes reais. Beleza, então, tá aí o primeiro caso. O segundo caso, vamos supor que o A continue positivo, mas agora o delta é zero. Bem, se o delta é zero, nós sabemos que a função ela só vai ter uma raiz real, então ela só vai tocar o eixo x num ponto. Como A é maior do que zero, nós temos uma parábola de concavidade para cima. Eu vou dizer que o x1 vai ser a raiz real, então nós vamos ter uma parábola com concavidade para cima, tocando o eixo x no x1. Vamos observar o seguinte: esse intervalo à esquerda do x1 e esse intervalo à direita do x1. Observemos que essa função ela não assume valor negativo, porque não tem nenhum pedaço da parábola abaixo do eixo x. O que nós temos? Ela está praticamente toda acima do eixo x. Por que eu digo praticamente toda? Porque no x1 ela coincide com o eixo x. Então o que você escreve? Nesse caso, a função é maior do que zero, ou seja, a função é positiva para qualquer valor de x diferente da raiz, que é o x1. De uma maneira idêntica, essa função ela é igual a zero
para x igual ao x1. Ou seja, ela só vai zerar no valor da raiz que é x1. Ela vai ser positiva para qualquer valor diferente da raiz. E como a função não passa para baixo do eixo x, essa função jamais é negativa. Então não existe x pertencente aos reais, tal que f de x seja menor do que zero, tal que a função fique negativa. Terceiro caso, se o a for maior do que zero, mas o delta for negativo. O que você conclui? É uma parábola de concavidade para cima, mas que ela tem nenhuma raiz real. Ela não tem raiz real, porque o delta é menor do que zero. Então nós vamos imaginar aqui um plano cartesiano, uma parábola de concavidade para cima, sem tocar o eixo x. O que a gente observa de imediato? Dá para você observar que essa parábola ficou sempre acima do eixo x. Como ela ficou sempre acima do eixo x, essa função vai ser sempre positiva. E como é que você escreve, matematicamente falando, que a função é sempre positiva? Você escreve f de x é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. Então, para qualquer valor de x, a função é positiva. Percebam que, como ela não tem raiz, jamais essa função vai zerar. Então, você escreve que não existe x pertencente aos reais, tal que a função seja igual a zero. E percebam que essa parábola jamais passa para baixo do eixo x. Então, não existe função negativa nesse caso. Portanto, não existe x pertencente aos reais, tal que a função f de x seja menor do que zero. Bem, fizemos os três primeiros casos, que foi com o a maior do que zero. Agora eu vou para os três últimos casos, onde o a é negativo, onde o a é menor do que zero. Então, imaginemos que o a seja menor do que zero, mas o delta é positivo. Se o a é menor do que zero, nós vamos ter uma parábola de concavidade para baixo. Se o delta é positivo, essa parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. Então está aí o nosso plano cartesiano. Vamos imaginar então x1 e x2 como sendo as duas raízes reais, já que o delta é positivo, e a parábola de concavidade para baixo. O que eu quero chamar a atenção de vocês inicialmente? Observemos o intervalo entre o x1 e o x2. Nesse intervalo entre o x1 e o x2, a função vai ficar acima do eixo x. Então, nesse intervalo, a função é positiva. Se a função é positiva, então eu tenho que f de x é maior do que zero, ou seja, está acima do eixo x, entre o x1 e o x2. Aí você escreve para x1 menor do que x, menor do que x2. Lembrando que x1 e x2 são as raízes. Claro, f de x é igual a zero nas raízes. Então, f de x é igual a zero para x igual a x1 e para x igual a x2. E agora observemos esse intervalo à esquerda do x1 e esse intervalo à direita do x2. Nesses dois intervalos, a função vai ficar abaixo do eixo x. Se ela vai ficar abaixo do eixo x, a função é negativa. Então, você escreve que f de x é menor do que zero para a esquerda do x1 é x menor do que x1. A direita do x2 é x maior do que x2. Então, f de x é menor do que zero para x menor do que x1 e x maior do que x2. Quinto caso. Se o a for negativo e o delta igual a zero. Bem, nesse caso nós teremos uma parábola de concavidade para baixo e que só vai ter uma raiz real, que eu vou chamar de x1. Essa parábola de concavidade para baixo, com uma raiz real, está aí ela representada. Observemos o seguinte. Vamos observar esse intervalo à esquerda do x1 e esse intervalo à direita do x1. Nesse intervalo, a função é sempre negativa, porque ela está sempre abaixo do eixo x. Então, você tem que f de x é menor do que zero para qualquer valor diferente do x1. Desde que não seja a raiz x1, a função vai ser sempre negativa. Essa função será igual a zero exatamente na raiz. Então, para x igual ao x1. E essa função, ela jamais é positiva, porque ela não passa para a parte superior do eixo x. Então, você escreve que f de x é maior do que zero. Na verdade, corrigindo. Então, você escreve que não existe x pertencente aos reais, tal que f de x seja maior do que zero. Último caso. Se o a for negativo e o delta também. Se o a é negativo, não vai existir
ou digo, se o delta é negativo, não vai existir raiz real. Além disso, se o A é negativo, é uma parábola com cavidade para baixo. Então você vai fazer uma parábola de concavidade para baixo que não toca o eixo x porque não tem raiz real. Observemos o intervalo que eu estou aí destacando. Dá para você observar nesse destaque que a função vai ficar sempre abaixo do eixo x. Se ela fica sempre abaixo do eixo x, ela é sempre negativa, ela é sempre menor do que zero. Desse modo, então, f de x é menor do que zero, ou seja, f de x é negativa para qualquer valor de x real. Além disso, não existe intervalo onde ela vá zerar, porque não existe raiz real, portanto não existe x pertencente aos reais, tal que f de x seja igual a zero, e também não existe x pertencente aos reais, tal que a função fique positiva, porque a função não passa para a parte superior do eixo x. Bem, finalizamos então os 6 casos. Como vocês observam, é imprescindível, para fazer o estudo do sinal da parábola, é imprescindível a gente fazer o esboço do gráfico. E além de fazer o esboço do gráfico, é imprescindível a gente saber se tem raiz real ou não, certo? Eu vou agora resolver alguns exemplos para que a gente possa ver isso aí na prática, como é que se faz esse estudo. O primeiro exemplo, faça o estudo do sinal das funções a seguir. A primeira função, f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Como eu disse, tem que procurar saber o valor, então, das raízes da função. Eu vou pegar, então, calcular suas raízes. Eu vou pegar e depois fazer o esboço do gráfico, então, dessa função. Calculando as raízes, eu tenho que o a é 1, o b é menos 7 e o c é 12. Então, você pega a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Isso vai ficar o b, que é menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 12. 7 ao quadrado é 49, 4 vezes 12 dá 48. 49 menos 48 dá 1. Então, nós temos que o delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, vamos então agora para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar x igual a menos o b, que é menos 7, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Logo, x vai ficar menos e menos dá mais 7, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Separa em x' e x duas linhas. O x' é 7 mais 1 sobre 2, isso dá 8 sobre 2, que é 4. O x duas linhas é 7 menos 1 sobre 2, isso dá 6 sobre 2, que é 3. Então, nós descobrimos o seguinte, essa função ela tem duas raízes reais. Além disso, observe que o termo a é 1, é positivo. Então, nós vamos ter uma parábola com concavidade para cima, cortando o eixo x no 3 e no 4. Está aqui, então, as raízes, 3 e 4. Além disso, o termo c era 12, então ela vai cortar o eixo y no 12. O 12 não é tão essencial para nós, mas coloquei para efeito de ficar mais detalhado. Então, você tem essa parábola com concavidade para cima. Nessa parábola, observemos o seguinte, esse intervalo à esquerda do 3 e esse intervalo à direita do 4. Nesses dois intervalos, a função fica acima do eixo x, então ela é positiva. Logo, você escreve que f de x é maior do que 0 para x menor do que 3 e x maior do que 4. Como o 3 e o 4 são as raízes, então você escreve que f de x é igual a 0 para x igual a 3 e x igual a 4. E claro, observemos agora esse intervalo entre o 3 e o 4. Nele a função é negativa. Então você escreve que f de x é menor do que 0, negativo, porque está embaixo do eixo x, entre o 3 e o 4. E claro, entre o 3 e o 4 eu escrevo para 3 menor do que x, menor do que 4. Está aí feito o esboço, então, da nossa função da letra A. A letra B, f de x igual a 5x ao quadrado menos 6x mais 2. Do mesmo jeito, tem que começar calculando a existência das raízes. Então, nós vamos inicialmente determinar se tem raiz e fazer o esboço do gráfico. O a é 5, o b é menos 6, o c é 2. Então, pegar a fórmula de delta, substitua, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 2. Menos 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 2 dá 40. 36 menos 40 dá menos 4. Bem, se o delta é negativo, se o delta é menos 4, a gente percebe que nós não temos raiz real.
Se nós não temos raiz real, como A é maior do que zero, nós vamos ter uma parábola com concavidade para cima, que ela não vai cortar o eixo x. Então vai ser mais ou menos isso. Ó. Uma parábola, ela vai cortar o eixo y no 2, porque o termo C é 2, e ela vai ter concavidade para cima. O que a gente observa? Essa parábola ela vai sempre estar acima do eixo x. Então essa função ela vai ser sempre positiva. Se ela vai ser sempre positiva, eu escrevo o seguinte: f de x é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. Bem, ela não pode zerar porque não tem raiz real, ela não vai ficar negativa porque ela não passa para baixo do eixo x. Então você escreve que não existe x pertencente aos reais, tal que f de x é igual a zero, e não existe x pertencente aos reais, tal que o f de x é menor do que zero. Então com isso a gente finaliza com isso a gente finaliza o estudo do sinal dessa função do item B. O segundo exemplo é um exemplo contextualizado. Qual o conjunto de solução da inequação? Menos x ao quadrado mais 5x menos 6 menor do que zero. Aprendam isso. Toda vez que a gente for toda vez que a gente for resolver uma inequação do segundo grau, inequação porque tem um sinal de menor que, do segundo grau porque está x ao quadrado aparecendo nela, toda vez para resolver a inequação do segundo grau, tem que fazer o estudo do sinal da função associada a essa inequação. Ok? Então, na verdade, esse estudo do sinal, a grande utilidade prática dele é para a gente resolver a inequação do segundo grau. Vamos lá então. Para você resolver, a gente vai ter que fazer o estudo do sinal, como eu acabei de falar. Fazer o estudo do sinal, nós observamos que o A é menos 1, o B é 5 e o C é menos 6. Então, vou ter que primeiro encontrar as possíveis raízes da função associada a essa inequação. Pegar a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar 5 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 6. 5 ao quadrado dá 25, menos e menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 6 dá 24, logo o delta é 1. Se o delta é 1, nós teremos duas raízes reais. Essas duas raízes, você vai pegar então x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então fica menos o b, que é 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Isso fica menos 5, mais ou menos 1, que é a raiz de 1, sobre menos 2. Separa então em x' e x duas linhas. O x' menos 5 mais 1 sobre menos 2. Isso vai dar menos 4 sobre menos 2, que é 2. O x duas linhas, menos 5 menos 1 sobre menos 2. Isso dá menos 6 sobre menos 2, que é 3. Bem, tendo então as raízes 2 e 3, vamos agora para o esboço do gráfico. Eu pego aqui então o nosso plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, a gente já viu que o termo A é negativo, então vou ter uma parábola com cavidade para baixo. Nessa parábola com cavidade para baixo, ela vai cortar o eixo x nas raízes 2 e 3, e ela vai cortar o eixo y no termo C, que é menos 6. Então está aqui o nosso esboço. Bem, nesse esboço, lembrem, eu vou fazer o estudo do sinal para resolver a minha inequação. Na minha inequação, eu quero valores menores do que zero. Se eu quero valores menores do que zero, eu quero valor negativo. Então só me interessa nesse gráfico a parte negativa, não nos interessa a parte positiva. Você tem a parte negativa nesse intervalo, menor do que menos 2, para x menor do que menos 2, e nós temos negativo nesse intervalo também, para x maior do que 3, x menor do que 2, corrijam aí, acho que eu falei trocado, acho que eu falei menos 2. Bem, dessa forma então, o nosso conjunto de solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 2 ou x é maior do que 3. Terceiro exemplo. Qual o conjunto de solução dessa inequação que a gente está aparecendo aí na tela? X ao quadrado menos x mais 4 menor do que zero. Do mesmo jeito, vou ter que fazer então o estudo do sinal da função associada. Nesse estudo do sinal, como eu quero a inequação menor do que zero, só vai me interessar a parte negativa, que é menor do que zero. Então você pega, o A é 1, o B é menos 1, o C é 4. Então pega a fórmula de delta, isso vai ficar o B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 4 é 16.
1 menos 16 dá menos 15. Como o delta é menos 15, nós não vamos ter raiz real. Se nós não teremos raiz real, nós vamos ter um esboço parecido com esse que vai aparecer aqui, ó. Nós temos uma parábola de concavidade para cima, porque o termo A é 1, é positivo. Essa parábola de concavidade para cima, ela vai cortar o eixo Y no C, que é 4, e aí nós temos esse esboço. O que você pode observar? Observemos que essa parábola ela vai sempre ficar acima do eixo X. Não tem nenhum pedaço dessa parábola que fique abaixo do eixo X. E a minha inequação era menor do que zero. A minha inequação era negativa. Então não vai existir nenhum pedaço desse gráfico que vá ficar negativo. Portanto, então, como esse gráfico é sempre positivo, o que a gente percebe? Nenhum intervalo dela, a função vai assumir valor negativo, portanto, a minha inequação, o conjunto de solução dela é vazio. Essa bolinha cortada significa o conjunto vazio. Por que a minha inequação, o conjunto de solução dela é vazio? Porque a minha função ela vai ter sempre valores positivos. Ela jamais vai zerar. Dessa forma, então, a gente finaliza a explicação desse conteúdo. Eu vou passar uma atividade para a gente treinar sobre esse assunto. E aí, logo em seguida, a gente continua corrigindo essa atividade.